don't stop. Fala galera, eu resolvi fazer esse vídeo aqui, me expor dessa forma, porque eu acho importante a gente contextualizar os nossos conteúdos. E estamos falando de potenciação. Pra Ju, como assim contextualizar? Verificar, né, falar onde é que a potenciação aparece naquilo que estamos vivendo agora. E estamos vivendo agora um momento diferente de tudo, né? E neste momento, o tema principal é o quê? Coronavírus, só se fala de coronavírus. Além disso, um outro tema que a gente pode contextualizar muito bem com o nosso conteúdo, que são as fake news. Pra Ju, por que você tá resolvendo falar disso, já que você não tem nada a ver com coronavírus e fake news? Opa! Galera, matemática está presente em tudo, já falei disso pra vocês. E, né, esse modelo de crescimento exponencial que a gente ouve tanto falar no jornal, tem tudo a ver com o conteúdo do 7º ano, que é a potenciação. Muitos dos alunos, né, provavelmente quando já viram no jornal, ouviram alguém falar, tem ouvido falar muito disso, né, a gente está falando muito disso atualmente, às vezes não entende. Ah, Proje, eu tenho ouvido falar que o crescimento, que o contágio do coronavírus acontece de forma exponencial e é dado por aquele gráfico lá da curva e tal, certo. Mas às vezes não entende exatamente o que é que isso significa, né, e isso é tão presente no nosso assunto. Tá? Então, como é que eu vou tentar explicar isso? De uma forma clara, envolvendo o contexto de potenciação. E falando um pouquinho também das fake news. Por que sobre as fake news, né? Nesse momento que a gente está tanto em casa, utilizando tanto das redes sociais, do celular, né, dos grupos, a gente acaba encaminhando notícias que não são verdadeiras. A gente não sabe a procedência, recebe de alguém e acaba compartilhando isso. Esse crescimento também das fake news acontece de forma exponencial. Também é um crescimento exponencial. E o que é que esse crescimento, o que é isto, né? O que é que isto faz? Gente, esse crescimento ele acontece de uma forma surpreendente. Galera, nesse vídeo eu não vou falar do modelo de crescimento exponencial de forma detalhada, certo? Porque não é a proposta aqui agora, já que o que eu quero trazer é uma relação do conteúdo de potenciação do 7º ano com as situações que a gente está vivendo no momento, tá? Mas eu vou tentar fazer uma analogia, certo? Com este conteúdo e com essas situações. Vamos pensar da seguinte forma, né? Vamos pensar primeiro na ideia do caso do contágio do coronavírus. E depois a gente vai fazer, né, uma relação disso também com essas fake news. Então vamos imaginar que no primeiro dia, por favor, relevem aqui o meu desenho, que eu sei que está péssimo, mas foi o que eu consegui fazer para a gente poder ter uma representação simbólica, tá bom? Então vamos imaginar aqui que no primeiro dia a gente tem um contágio, né, de 2 pessoas, certo? Então 2 pessoas foram contagiadas. Aí no segundo dia o que aconteceria, né? É 2 vezes 2, então seriam 4 pessoas que estão contagiadas. A gente poderia ainda escrever isso na forma de potência como 2 elevado ao quadrado, certo? No terceiro dia a gente já tem agora 8 pessoas contagiadas, porque seria 2 vezes 4, 8, que é a mesma coisa que a potência 2 elevado ao cubo. Já no quarto dia teríamos 16 pessoas contagiadas, que seria a mesma coisa que a potência 2 elevado à quarta potência, né, por ser o quarto dia. E assim sucessivamente. Eita, que quase que não sai. Mas para Ju, mas esses valores parecem tão pequenos e isso vai influenciar assim tanto no mundo. Gente, eu fiz aqui o desenho, claro, né, que eu não ia conseguir fazer para valores muito altos, mas eu fiz o desenho para poder representar. Mas se a gente fosse fazer o cálculo, por exemplo, de 2 elevado à 10ª potência, que seria então o caso do 10º dia, né, desta situação exemplo aqui modelo. No 10º dia, a gente teria um total de 1.024 casos, quando a gente faz o cálculo aí de 2 elevado à 10ª. Para hoje, 1.024 ainda não é um número que parece tão expressivo para uma população como a nossa. Mas aí, se você for analisar no 30º dia, a gente teria uma quantidade de casos que passa de 1 bilhão de casos, ok? Porque seria 2 elevado à 30ª potência. Ou seja, observem como isso é surpreendente e como esses valores aumentam, né, de uma forma muito rápida. Assim como acontece com a quantidade de casos de coronavírus, isso acontece também com as fake news, né? Quando você recebe no seu WhatsApp ou no seu Instagram uma notícia que ela não é verdadeira, que você não sabe de onde ela vem e você encaminha para outras pessoas. Da mesma forma que a gente faz esse contágio, né, de um vírus, a gente também contagia as pessoas com notícias que não são verdadeiras. Então, se a gente pensar nesse mesmo modelo, né, só que agora no caso das fake news, vai funcionar do mesmo jeito. E tudo isso, gente, é potenciação, tudo isso é matemática que está presente por trás, né? Então, quando você ouvir agora falar no jornal
ou em alguma situação alguém falar de crescimento exponencial, você entende agora basicamente como é que isso funciona. É isso que a gente tem vivido nesse momento de isolamento social. Claro que não são com esses valores, né? Isso é apenas uma modelagem. Então, galera, é por isso que é importante reforçar as orientações do Ministério de Saúde que a gente tem até agora, né? Já que a gente ainda não tem nenhum remédio que efetivamente solucione isso e que não vá causar efeitos colaterais tão grandes. É algo que esteja, né, confirmado que vá sanar este momento de pandemia que estamos vivendo. E é por isso que é importante que a gente saia de máscara, porque quando a gente evita que esse contágio aconteça dessa forma tão rápida, né? Quando a gente sai com a máscara, a gente evita que contagie duas pessoas, que vai contagiar outras duas pessoas, e assim sucessivamente, como a gente viu nesse caso. Então é por isso que as medidas de prevenção, elas também são efetivas, porque elas também ocorrem, né, empatando que esse vírus, ele se propague de forma tão rápida, e que a gente entre nesse colapso aí, que é tanto falado nos jornais, ok? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Me sigam aí nas minhas redes sociais, no meu canal no YouTube. E é isso. Valeu, galera. Don't stop.